A paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui, esse vídeo, eu já trouxe abordando muito no canal, mas quando as pessoas perguntam, esse vídeo, ele é um vídeo pedido por um protestante inscrito nesse canal. Seu nome não sei se está galhofando, não sei se é para zombar ou para refutar em algum canal protestante, não sei. Bom, a conta que está aqui no canal os comentários dos vídeos, é Acer123. Então, pedido de Acer123, a pessoa da conta Acer123, que eu mostrasse na Bíblia, do pé da letra, ele disse que aparece na Bíblia, fora Jesus, apenas outro intercessor, o Espírito Santo. Exatamente como diz, intercede por nós com gemidos inefáveis, capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Né? Que aí é a questão de oração em línguas, essas coisas. Muito bem. Ele perguntou, por que vocês crêem na intercessão dos santos e de Maria? Você poderia me ajudar com isso? Primeiro eu vou dizer para você, se for para me refutar, pegar vídeo meu e colocar lá, já sabe. Qualquer um que pegar vídeo meu sem a minha autorização vai ter strike do YouTube. Já fique logo sabendo. Muito bem. Da Virgem Maria, eu quero dar uma palhinha sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria, a intercessão na Bíblia da Virgem Maria está em João capítulo 2, verso 4. Mesmo Jesus ainda não dizendo, não chegou a minha hora. Ela disse, fazia tudo o que ele vos disser. Então, ela antecipou a hora. A Virgem Maria é aquela que apresenta Jesus para o mundo em bodas de Caná. Essa aqui é a realidade. Ela apresenta Jesus para o mundo em bodas de Caná. Muito bem. Quando nós pegamos Lucas 1:28, o arcanjo transmite para ela as palavras de Deus, a ave cheia da graça, quer dizer, ela é cheia da graça de Deus. Quando nós pegamos Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz, no original diz que o dragão foi detido pela mulher, que é a Virgem Maria, no capítulo 12 de Apocalipse. Quando nós pegamos uma profecia de Gênesis 3,15, diz que a nova mulher pisará a cabeça da serpente. Essa mulher é a nova Eva, ao contrário de Eva, ave, a Virgem Maria. Quando nós pegamos Lucas capítulo 1, versículo de número 41 a 43, nós vamos ver que quando ela vai à casa de Isabel, quando Isabel escuta seu shalom, a graça acontece. Onde a Virgem Maria está, o Espírito Santo está, Jesus está. A Virgem Maria ela leva a Trindade, né? Porque ela é espelho da Trindade. Então, Isabel fica cheia do Espírito Santo e reza a segunda parte da Ave Maria, dizendo, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E ali é a oração de Isabel, né, com a Virgem Maria, também louvor. E o seu testemunho, ela testemunha a Virgem Maria. O testemunho que a Virgem Maria faz, veja, por sua intercessão, graças acontecem. Como em Caná, aconteceu um milagre no casamento por intercessão dela. Mesmo não chegando a hora foi antecipada, disse Jesus. A Bíblia é clara quanto a isso. Então, ela diz, assim que a voz da tua saudação, de quem? Da Virgem Maria, chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Não é? Estremeceu de alegria no meu ventre. Aí, então ela vai testemunhando, aí é o testemunho no 43, vai exaltando a Virgem Maria. E também a Virgem Maria diz que eis que todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. Eis que todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. Então, quanto a esses versos bíblicos, tem mais versos bíblicos, mas eu quero trazer o foco principal aqui, eu estou com a lista aqui dos santos, porque eu quero trazer ao pé da letra. Então nós estamos aqui, quem ensinou a intercessão dos santos, a crer nos santos, foi o próprio Jesus Cristo, que nós chamamos, isso de Isabel, da Bíblia, é chamado de hiperdulia, que está abaixo de latria. Latria é um termo grego que significa adoração, então adoração é só a Deus. Então abaixo de latria está hiperdulia, que é acima de dulia para com os santos. Então Jesus ensina o culto de dulia para os santos. Eu não vou pegar os livros que vocês tiraram da Bíblia de vocês, que fala muito no culto de dulia aos santos. Muito bem.
Vou pegar só versículos dos livros que tem na Bíblia protestante. E aqui nós estamos quando Jesus ensina para os seus, em Mateus 21, versículo 31 em diante. Preste atenção. Olha como começa o culto de Dulia, que é o culto aos santos, a intercessão e como crer nos santos. Foi o próprio Jesus que ensinou. Lembremos que Maria Salomé pede para que Jesus coloque João à sua direita e Tiago, não é, à sua esquerda. Jesus disse nesses lugares, tu não sabeis o que estás pedindo. Isso não compete somente a mim, compete àqueles que o Pai designou. Então o Pai designou os santos. Vejam só, aqui está. Qual dos dois fez a vontade? Nós vamos pegar a parte B, né? Essa parte B aqui. Depois do ponto aqui. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então é preciso ter cuidado para não perder os lugares do céu, não é? Porque acham que são santos e não são. Enquanto esses aqui descritos, meretrizes e publicanos, ou seja, pagãos, precedem o reino no lugar de vós. Por quê? Porque eles creram nos santos. Nesse caso aqui, as meretrizes e os publicanos, os pagãos, creram nos santos. Ou seja, os publicanos creram nos santos. Por isso, precede aqueles que estão com Cristo. De que maneira? 32. Veja só. 32 aqui, bem de azulzinho para você ver muito bem. Aqui está o termo crentes. Ó. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Pácata! É Jesus que está ensinando aqui o culto de Dulia, a crença nos santos. Vejam, meus irmãos, a Igreja Católica ela não inventou nada. A doutrina foi intacta, veio dos apóstolos como Cristo ensinou. Jesus em pessoa, então não tem dolo, não tem engano. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Agora, veja o que diz aqui a questão das meretrizes e dos publicanos. Ó aqui, ó. Os publicanos, porém, e as prostitutas, que dá o mesmo de meretrizes, creram nele. Pácata! Aqui está. Entende? O publicano e o fariseu que vai ao templo orar. Senhor, fariseu, sua oração, não sou como aquele prostituto. Não sou como aquele, mas ele crê nos santos. Então, aqui, os que creem nos santos são os católicos. É católicos que vive muitas das vezes em prostituição. Vai salvar na fornicação? Não vai. Vai, mas tem seus intercessores para que chegue ao caminho da justiça. Os santos, aqui ó, crestes, não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, não fostes tocados de arrependimento para credes nele. Então quer dizer, Jesus está dizendo àqueles que estão ao seu lado, as prostitutas e os publicanos não vos serviram de exemplo porque creram em João Batista e vocês não acreditam em João Batista, é o sola Cristo. Então esse versículo destrói a tese de Lutero, sola Cristo. A tese protestante, porque é Jesus está ensinando. E eu quero dizer que na Bíblia protestante, pelo menos as duas que eu tenho aqui, 3, aliás, está do mesmo jeito. Então, tire suas conclusões. Vamos para o Antigo Testamento agora. É daqui que nós começa o culto de Dulia e de intercessão dos santos. Vamos para Jó. Jó, capítulo 5, verso 1 de verde aí em cima. Vamos lá. Olha só, já era uma crença veterotestamentária. Nós vamos pegar agora vários versos no Antigo Testamento, né? Vários versos e vários no Novo, para você ver que era uma crença veterotestamentária. Eu não vou pegar 2 Macabeus que fala na intercessão, não vou pegar Eclesiástico que fala na intercessão, não vou pegar Baruque que fala na intercessão, porque vocês tiraram esses livros, esses 3 livros, mas aí é muito forte. O culto de Dulia. Veja só, vamos lá. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? Aqui em cima da minha cabeça, lá em cima de verde. Ó. A qual dos santos te dirigirás? Aí está. Entende? A qual dos santos te dirigirá? Dirigirás. Lembremos que naquela parábola de Henrique e Lázaro, o Lázaro no inferno está intercedendo pelos irmãos na terra. Dirá no purgatório ou no céu.
né? Parábola do rico e Lázaro, é só você ver. Então, muito bem. Vamos ainda continuar no livro de Jó. Muito bem, 33 e 23 de Jó, ainda do livro de Jó. Vamos lá, aqui embaixo aqui de Lilás. Se perto deles se encontra um anjo, um intercessor entre mil, para ensinar-lhe o que deve fazer. Presta atenção. A série, é a série, né? A série 123. Pode ser que seja o nome de uma conta, não sei. Olha, tudo que eu estou citando aqui, esse aplicativo aqui, ele é da Bíblia Católica. Mas eu tenho a Bíblia aqui protestante. Deixa eu pegar para te mostrar. Olha, aqui ó. Tá aí essa Bíblia protestante. Ela é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Tudo que eu estou falando aqui está na de vocês. A mesma coisa da Bíblia Católica, olha só. Se com ele há um anjo intercessor, um dos milhares, um intercessor. Então você me disse que só aparece dentro da Bíblia. Eu estou com a Bíblia de vocês. Eu posso mostrar todos os versos que eu estou falando aqui dentro da Bíblia de vocês. É porque dessa maneira aqui, para você ver o versículo aqui ao lado, para dizer que eu não estou inventando. Tá aqui, ó. Tá do mesmo jeito da Bíblia de vocês. Mesmo. Se perto dele se encontra um anjo, um intercessor entre mil. Um intercessor entre mil. Então, quer dizer, veja, existe mais de 1000 intercessores para ensinar-lhe o que deve fazer. Um intercessor, veja o termo intercessor. Se você pegar na Bíblia hebraica, está mediador no lugar de intercessor. Mediador. Porque aqui não é mediador de redenção como Cristo. Cristo é o único mediador de redenção. Aqui é mediador de intercessão. A Virgem Maria em Caná da Galileia, entre o povo e Cristo, ela foi o quê? Ela mediou e foi uma mediação de intercessão. É isso que vocês não compreendem. Vocês confundem. Uma coisa, a Bíblia fala em 2 mediadores. Mediador de redenção foi Cristo. Único mediador de redenção. Cristo. Cruz do Calvário. Único. Agora, mediador de intercessão, meu querido irmão, está do Gênesis ao Apocalipse. É isso que eu estou te mostrando aqui. Na Bíblia hebraica não está intercessor, está mediador. Continuemos na Bíblia Sagrada. Muito bem, livro de Jeremias, Jeremias 15:1. Olha só, o povo de Israel estava numa atrocidade tão feia que Deus disse, nem com os santos intercedendo, nem com os santos pedindo, eu não vou socorrer esse povo. Aqui ó, de vermelho aqui em cima, vamos lá? Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem dentro de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. O quê? Olha só, Moisés já fazia muitos anos que tinha morrido e Samuel também. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem, outro diz, se apresentem, outra tradução diz, se apresentem diante de mim, ou seja, para quê? Para interceder por eles, meu coração não se voltaria por esse povo. Expulsai para longe de minha presença, que se afaste de mim. Aí está. Então veja, o próprio Deus falando ao profeta Jeremias, que tem aí cerca de 700 a 800 de Moisés e Samuel para o profeta Jeremias. Tá vendo? Ele cita que Deus fala o quê? Já tinham morrido. Mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Aí está. Mesmo Deus disse, mesmo os santos intercedendo, essas duas grandes janelas intercedendo, meu coração não se volta. Ah, irmão, mas não estava no seio de Abraão, porque ninguém entrou na eternidade? Sim, no seio de Abraão. Quem estava no inferno, estava falando com quem estava no seio de Abraão, na parábola do rico e Lázaro? Os dois? Não é? Sim, pedindo para que aqueles que estavam no seio de Abraão, que é a prefiguração, ou o purgatório, diz os estudiosos das Escrituras, que o seio de Abraão é o purgatório. Então, pedia para Abraão, intercedendo pelos irmãos dele que estavam na terra. E ali disse, não, quem está aqui não pode ir para lá.
Ele queria que enviasse, né? Aí o protestante pode dizer, mas não intercedeu. Voltando para cá. Quem está lá não vem para cá. Mas lembre-se que os santos estão onde o Cordeiro está. Apocalipse 14, 4. Aonde o Cordeiro está, os santos estão. Eles são virgens, são celibatários. Veja que os santos são celibatários. Tá? Apocalipse 14, 4. Então estamos vendo aqui que Deus fala na intercessão de Moisés e Samuel. Mesmo que eles se apresentassem, mesmo que eles venham pedir por vocês, mesmo que eles viessem pedir por vocês, eu não vou sair em socorro de vocês. Continuemos na Bíblia. Olha só. Esse é o mesmo que Apocalipse 6, verso 9 e 10. Tá? É o mesmo. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, verso 10. Quando Caim mata seu irmão. Veja só. É o mesmo mistério. Né? Ter cuidado de não interpretar ao pé da letra como os protestantes, a maioria dos protestantes fazem. Ou não, se não todos, né? Só interpreta a Bíblia ao pé da letra. O Senhor disse-lhe, que é de rosa, que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão, do falecido irmão, fazendo referência a quem? Abel, clama por mim desde a terra. Quem disse que sangue fala? E Deus está dizendo a voz. A voz do sangue. Sangue não fala. A voz do teu irmão. Como no Antigo Testamento, meus irmãos, não se conhecia alma, o Espírito Santo e o diabo, então era falar de sangue. Porque a vida estava o quê? Para o judeu a vida era o sangue. Por isso que o judeu não comia sangue. Porque para o judeu não tem alma no Antigo Testamento. Não existe o termo alma. Se tiver o termo alma em alguma Bíblia é adulteração. É sangue. A vida está no sangue. Para o povo veterotestamentário, tanto que eles não comiam sangue de animal, derramavam na terra. Porque aqui era a alma do povo veterotestamentário. Sangue. Mas para nós é alma. Porque Jesus deu a conhecer a alma. Vários lugares na Bíblia, né? Jesus vai dizer em Mateus, temei aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Apocalipse, que eu vou chegar já lá. As almas dos santos, quando abriu o quinto selo. Sexto selo, que selo. No altar no céu. Uma multidão. Apocalipse fala demais nas almas no céu, né? Muito bem. Então, veja. Aqui pode ser interpretado o quê? Como alma, porque considerando o texto, não se conhecia alma, foi escrito sangue. Deus diria, eis que a voz da alma do teu irmão clama por mim desde a terra. Então veja, a intercessão de Abel, que já tinha morrido por Deus, pedindo justiça. Do mesmo jeito do Apocalipse, que as almas estão no céu pedindo justiça a Cristo, intercedendo. E veja que fala em terra, hein? Terra, porque mesmo não estando na terra, mas clama justiça por o que é feito na terra. É matando a cobra e mostrando o pau. Continuemos na Bíblia. Zacarias 1, 12 e 13. Vamos lá. Diz assim. De amarelo aqui, ó. O anjo do Senhor disse, Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 60 anos que estáis irritado contra elas. Versículo 13. Aqui nós estamos vendo, está claro, um versículo bíblico, que nós estamos vendo um anjo do Senhor intercedendo por quem? Por Jerusalém e outras cidades, e as cidades de Judá. Já fazia o quê? 70 anos que o Senhor estava irritado contra elas. Olha o 13, meus irmãos. E aqui nós estamos vendo o quê? Intercessão do anjo. 13. Vamos ver se o Senhor repugnou a intercessão do anjo. Não, anjo, eu faço, não precisa ser de tudo, não precisa pedir não. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe,
boas palavras cheias de consolação. Pacata! Aqui está, meus irmãos. Eu também não peguei Tobias, porque também vocês tiraram do livro de vocês, da Bíblia de vocês. Aqui não tem Tobias, ó. A Bíblia de vocês não tem Tobias. Tiraram os 7 livros deuterocanônicos, não tem Tobias. Mas Tobias também vai dizer, o arcanjo São Rafael diz, quando tu oravas e enterravas os mortos, eu apresentava a tua oração a Deus. Vai dizer para Tobit, eu apresentava as tuas orações a Deus. Aqui no amarelinho, aqui no 12, está a intercessão dos santos e do anjo. E aqui embaixo de lilás está a resposta de Deus. Deus se agradou da intercessão do anjo. Continuemos na Bíblia Sagrada. Preste atenção. Lucas, vamos entrar agora no Novo Testamento. Depois nós dá outra voltadazinha no Antigo Testamento. Vamos lá. Vamos dar uma entrada agora no Novo Testamento. Vamos aos Evangelhos. Lucas, capítulo 9, versículo 31, aliás, 30 e 32. Veja que os santos, Jesus mostra a glória do céu no Monte Tabor. Jesus mostra a glória do céu no Monte Tabor. Jesus vai para o céu e assim como Jacó em Betel viu uma escada que levava ao céu, viu o céu por dentro através dessa escada, Jesus mostra para Pedro, Tiago e João as 3 colunas da igreja descritas por Paulo em Gálatas. É tão bom o lugar que eles querem fazer ali 3 tendas para não saírem mais dali, porque é mostrada a eles o céu por dentro. A igreja, meus irmãos, é mostrada a igreja o céu por dentro. Por isso que o capítulo 3, 10 de Efésios diz que através da igreja se conhece a multiforme sabedoria divina, as dominações, potestades, tudo através da igreja. Porque ela é a multiforme sabedoria divina, a igreja. Coluna e sustentáculo da verdade. Olha só. Olha aqui quando aparecem 2 santos. 2 santos para Jesus. Eles estão na glória. Por isso se cumpre o que diz exatamente Apocalipse 14:4. Aonde o Cordeiro está, os santos estão. Ó, e eis que falava com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias. Aqui está. 2 santos. Eles já tinham morrido? Sim, já tinham morrido. 31 de azul embaixo. Que aparecerem, voltem em glória. Pacata. Os santos estão na glória. Se nós pegarmos Hebreus 12, 23, diz da Assembleia Universal dos primeiros escritos nos céus, de Deus juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Estão na glória. Veja. Que apareceram em volta em glória. E falava da morte dele, de quem? De Jesus, que se havia de se cumprir em Jerusalém. Os santos sabem ou não sabem? O protestante diz que santo é inconsciente, santo não sabe. Peraí, Moisés e Elias já estavam vivos ou tinham morrido? Tinham morrido. Por isso falava da morte de Cristo. Mas tem herege que deturpa a Bíblia para dizer que Moisés está vivo. A Bíblia é clara, lá no finalzinho do Deuteronômio, Moisés morreu. E a Bíblia é clara que Elias, depois do arrebatamento, 40 anos depois, apareceu. Escrevendo uma carta para um rei. Não estava no céu, estava na terra. Então, nenhum. É claro, a Bíblia mostra Cristo subiu ao céu. E o contexto histórico, e ainda com provas bíblicas também trazemos a Virgem Maria, corpo e alma, porque ela não tinha pecado. Então quem não tem pecado original não morre. Pecado de Adão e Eva. Então, assunto ao céu do corpo e alma. Por isso hoje a igreja tem os ossos de todos os santos da época de Cristo. Mas de Jesus e da Virgem Maria não tem. Por quê? Porque estão no céu de corpo e alma vivos. O protestante não sabe disso. Nasceu nas esquinas. Ó, todo respeito, mas é verdade. Que apareceram quem? 2 santos. Era quem? Moisés e Elias, que já tinham morrido. Ó. E falavam com Jesus. Tem consciência ou não tem os santos? Em volta em glória, porque estão na glória de Cristo. Onde o Cordeiro está, eles estão. E é mostrado por dentro e por fora a eternidade a Pedro, Tiago e João. É ou não é? Meus irmãos, vamos conhecer a Bíblia direito. Não da maneira, né, que os filhos de Lutero ensinam. Continuemos na Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 45 e 46. Olha o que Jesus diz. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai? Diante do Pai.
a quem vos acusa. Moisés, olha lá, Moisés, no qual colocais vossa esperança. 46. Pois se cresces em Moisés, certamente crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. O que foi que os santos fizeram? Escreveram a respeito. Aí, veja só Jesus dando uma palhinha para a patrística, né? O escrito dos santos. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia escrevendo aos santos, hein? Moisés escreveu a respeito de mim. Os santos, falando em patrística, o escrito dos santos, ó. Santo Inácio escrevendo aos Meniotas, ano 107, diz: onde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo, onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, a sua carne e seu sangue. Santo Inácio de Antioquia escrevendo à Igreja de Roma, disse: eu não tenho nada a te ensinar, eu que tenho que aprender contigo, porque tu és a eleita. Veja, aqui Jesus está dizendo: se vocês acreditassem em Moisés, vocês também estavam acreditando em mim. Então, quando nós cremos nos santos, meus irmãos, quando nós acreditamos nos santos, nós estamos crendo também em Jesus, porque foi ele que falou. E no final eu deixei o último versículo que Paulo dá: checkmate, crer em Cristo e nos santos. Não é para crer só a sola Cristo, não é destruindo a sola Cristo, herética protestante. Ó, pois se cresces em Moisés, certamente crerias em mim. Porque aqui está dizendo, ó, não julguei, estão dizendo, ó, Jesus disse: colocais vossa esperança em Moisés. Em Moisés, que eu vejo, ó. Em Moisés. Mas será que eles creem em Moisés? Jesus vai dizer que não, ó. Pois se cresces em Moisés, certamente crerias em mim. Aí. Jesus disse: se realmente vocês não crêem, Jesus está dizendo hoje para os protestantes, porque os protestantes está dizendo para quem? Para os judeus, os escribas e fariseus. Os protestantes hoje seguem a risca judaica. A maioria das seitas são judaizantes, né? Então vale para eles hoje. Jesus está dizendo que se vocês acreditassem nos santos, era em mim que vocês acreditavam. Mas como vocês não creem nos santos, vocês também não creem em mim. Então um Jesus falso, nesse caso. Um Jesus falso, sem face, né? Não é o pão vivo como ele ensinou: eu sou o pão vivo descido do céu, não é. Como minha carne bebe meu sangue, não. Como um símbolo, como uma representação, então não é. Não é. Então está dizendo aqui, protestantes: se vocês crescem em Moisés, se vocês crescem nos santos, vocês estavam crendo em mim, mas vocês não creem. Vocês só lá, é só Cristo e pronto. E Cristo disse: nós vimos o Evangelho dizer que Maria Salomé se ajoelhou diante de Jesus para pedir a salvação para João e Tiago. Jesus disse: mulher, tu não sabe o que estás pedindo. É o só a Cristo, pedir só para Jesus, só Jesus. No entanto, Mateus 7, 21 a 23 vai dizer: nós pregamos só em teu nome, nós curemos só em teu nome, nós expulsamos demônios só em teu nome. E Jesus vai dizer: aquilo ali é o só a Cristo, ali é só a Escritura. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, malditos. Mateus 7, de 21 a 23. Para e pensa, ali é só a Cristo, só a Escritura. Quando nós pregamos os santos, quando nós falamos a fé dos santos, intercessão da Virgem Maria dos santos, nós não estamos substituindo Jesus, não. Jesus é o centro de tudo isso. Mas é Ele que nos ensina. É Ele que vai nos ensinando. E ainda mais, Ele diz lá em João: tenho muitas outras coisas a dizer, visto que não podeis compreender agora, mas com o decorrer dos tempos vai entendendo. Então tudo isso foi sendo aperfeiçoado. Já no século I, se tinha devoção à Virgem Maria no século I. Pelos próprios apóstolos. São Dionísio, a Areopagita, São Dionísio viu a Virgem Maria em pessoa. E quando ele sentiu o poder de Deus nela, diz o contexto histórico, uma tradição, que ele se ajoelhou dentro dela para adorar, porque disse: um Deus desceu até nós. E aí foi, São João disse: é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Veja, meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos falando de algo que tem provas, não é de algo jogado palavras ao vento, não. Entende? Se cresces em Moisés, certamente era em mim que acreditarias. Mas se vocês não creem, então não creem em mim. Não creem nos santos? Jesus está dizendo aqui: não creem nos santos, também não creem em mim. Continuemos a Bíblia. Salmo 15, verso 3.
Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Espera aí. Essa terra aqui é a igreja. A terra aqui é exatamente a terra santa. A terra, a nova Jerusalém celestial, a glória eterna. Quão admirável tornou Deus o meu afeto. Aqui, dos católicos, os cristãos. Para com os santos que estão em sua terra. São Paulo usou esse versículo em Filemon 1,5. Já para fechar com chave de ouro nesse versículo. Ele citou o Salmo, em outras, na minha Bíblia é Salmo 15, verso 3. Em outras Bíblias acho que é Salmo 16, verso 3. Só que está adulterado em outras Bíblias aqui. Foi Deus que quis, foi Deus que fez isso, meus irmãos. O salmista está dizendo que foi Deus, ó. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Hebreus 12, 22. Vós aproximastes da montanha, do monte santo de Deus, a Jerusalém lá do alto. É onde moram os santos. No 23 você vai ver. De Deus, juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Que mora o quê? Na terra celestial, a terra santa. A terra que não é daqui. Meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Tem como descrever isso? Meus irmãos, eu poderia pegar vários versículos. Sempre tem um irmão que coloca sempre um texto aí falando dos santos, falando de um bocado de coisa aí, ensinando também. Entendeu? Continuemos na Bíblia Sagrada. Livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Esse é o mesmo mistério que eu falei no início de Gênesis 4, 10, tá? Esse aqui é o mesmo verso de Gênesis 4, 10. Lá usa o termo sangue. Veja que aqui vai usar o termo que clama por justiça. Veja, alma. Eu repito, no Antigo Testamento não se conhecia a alma. Era sangue, a vida era o sangue. Aqui não, a vida está na alma. Veja só, versículo 9, Apocalipse, capítulo 6, vamos lá. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, debaixo do quê? Do altar. Viu o quê? As almas dos homens, que seja, a alma dos santos, imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eram depositários. Eles estavam clamando, eles estavam no altar da igreja celeste, fazendo o quê? Verso 10. Fazendo exatamente o que fazia o sangue de Abel em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Olha aqui o que eles faziam. E clamava em alta voz. E clamava em alta voz. Pácata! E clamava em alta voz. Pácata! O que era que as almas faziam? E clamava em alta voz. Pácata! O pior cego desse Jesus é aquele que não quer enxergar ou se faz de cego. Porque está às claras. Veja, está às claras na Bíblia Sagrada. E clamava em alta voz. O que era que as almas faziam no altar? Estava no altar, clamando, intercedendo. Agora por quem? Dizendo, até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficará sem fazer justiça e vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Aí está, sangue, contra os habitantes da terra. É o mesmo que diz, o sangue que clama na terra. Dos que estão na terra, porque Caim estava onde? Na terra. Aqui está. Tem consciência ou não tem as almas no céu? Tem sim, aqui é a prova bíblica. Nem protestante, nem ninguém. Está aqui, na Bíblia protestante. Deixa eu com ela aqui na Bíblia protestante. Do mesmo jeito da Bíblia. Todos esses versos que eu trouxe são os versos que não estão adulterados na Bíblia protestante. Aqui, está aí. Ao pé da letra. E qual é a única fé cristã que traz isso aqui? A crença nisso? A única igreja fundada por Cristo, o único corpo do Senhor, porque Efésios 4, 5 diz que só há um só corpo, ou seja, uma só igreja. Não existe
Só uma só igreja. Né? Há uma confusão que os protestantes fazem com as 7 igrejas do Apocalipse. É uma só. Estude as igrejas, aquelas igrejas, você vai ver que é todas uma só, católica. Poderia ser carta à igreja das 7 cidades. Não carta às igrejas, às 7 igrejas das 7 cidades. Poderia ser assim. Mas aí, felizmente, a má interpretação, 2 de Pedro 3,16, deturpa para suas próprias condenações. Continuemos na Bíblia. Isso aqui é claríssimo demais. A intercessão dos santos pede justiça, intercessão. Aqui, ó, vingança, sangue, perseguição. Sangue significa dor. Sangue significa tristeza, sangue derramado. Contra os habitantes da terra, ó, os mundanos. Continuemos na Bíblia. Você viu que eles estavam no altar, intercedendo, né? No capítulo 6. Nós estamos aqui no capítulo 7, verso 14. Olha o que eles fazem no céu. Eles não estão no céu deitados numa rede se balançando, não. Preste atenção. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação. A tradução original diz que vinha do meio da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro é a confissão. Vamos ver o que eles fazem no verso 15. Por isso estão diante do trono. E quem é que está no trono? Jesus, o trono de Deus, do Cordeiro. E os servem. O que é que eles estão fazendo no céu? Por isso estão diante do trono de Deus e o servem. Aqui, ó. E o servem dia e noite. No seu templo. Pacata. O que é que os santos estão fazendo no céu? Estão servindo ao Senhor de noite no templo do céu. A igreja celestial. Intercedendo, louvando, orando. Se você pegar os versículos mais anteriores, isso aqui, você vai ver aqui em cima, ó. Eles diante do trono, ó. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça. Entende, meus irmãos? Mas continuemos na Bíblia. Esses santos exaltados, esses santos que Jesus ensinou a crer neles, a Bíblia ensinou, o povo de Deus sempre creu. Esses santos vão fazer algo extraordinário no dia do julgamento. 1 Coríntios 6:2. De azul aqui em cima. Vamos ler? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? O quê? Para você ter uma ideia, o valor dos santos, viu? Você que vai com a mentalidade protestante. Muito cuidado com isso. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, serias indignos de julgar os processos de mínima importância? Porque aqui vai dizer que as pessoas estavam buscando a opinião não da igreja. Ou seja, não queriam mais seguir a doutrina da igreja, estavam buscando em outras pessoas desse mundo. Né? Aqui está dizendo isso. No entanto, quando tem contendas desses gêneros, buscar as pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. Isso é o que a igreja está dizendo? Não. Mas quem é que está dizendo? Esse mundo, o curso desse mundo, as leis deste mundo diz que o aborto é legal, é eutanásia, é ideologia de gênero. E o que é que a igreja diz? A igreja conta tudo isso. Então eles já não estavam mais seguindo a doutrina da igreja. O que é que a doutrina da igreja é clara em dizer? A crença nos santos, na Virgem Maria. A Virgem Maria é Deus ou deusa? Não. Os santos são Deus ou deusa? Não. São ídolos também? Não. É ídolos para os protestantes que chamam de ídolo. Então, meus irmãos, veja aqui. As pessoas que buscam a opinião que busca uma doutrina, um ensinamento que não é o ensinamento da igreja fundada por Cristo, que é coluna sustentáculo da verdade, elas estão o quê? Desordenadas. Não são de Deus. Não são de Deus. Buscar o julgamento dos santos que hão de julgar o mundo. O que disseram os santos? Patrística, ensina patrística, os santos. Buscar o que ensinou os santos padres da igreja. Até uma protestante, aquela Ana Paula Valadão,
ler o livro da Patrística, um livro 100% católico, nos cultos deles, o livro da Patrística, os pais da igreja. E diz até, amém, não tinha protestantismo, só tem igreja católica, amém, irmãos? Oh, meus irmãos, repito, o pior cego é o que não quer enxergar. Para fechar com chave de ouro, eu vou ler o que está na Bíblia protestante. Filemon 1:5. Muito bem, para fechar com chave de ouro e encerrar, aí é o nosso irmão, nosso companheiro aí, irmão não, amigo, nosso amigo aí inscrito no canal, Éder 123, né, é esse o número de sua conta aqui no YouTube, chamada conta Google. A Bíblia Católica para fechar com chave de ouro, tanto que os apóstolos entendiam como... Não. Meus irmãos, ainda tem tantos versículos, Hebreus, capítulo 13, eu sei que tem um monte de gente que vai colocar versículo, pode botar, é para colocar mesmo. Hebreus 13, verso 8, né, verso 8, lembrai-vos dos santos que vos pregaram, que vos ensinaram, imitai-lhes a fé. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imitador dos santos, seguir os santos. Por isso os franciscanos seguem a pegada de São Francisco. Os beneditinos seguem as pegadas de São Bento. Os claretianos seguem as pegadas de Santa Clara. Os salesianos seguem as pegadas de Dom Bosco. Hebreus 13, verso 7 e o verso 8. Um desses dois versículos, que agora não me recordo muito dele, mas um dos dois. Olha o que Paulo está dizendo aqui agora. Olha só. Ao receber notícia da tua caridade. Que caridade é essa? Caridade que significa o quê? Amor. Isso é o amor do cristianismo. Atos 2, 42, e eles viviam unanimemente na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, nas orações e na fração do pão, na celebração eucarística. Olha, ó Paulo lá, vamos lá. Ao receber notícia da tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos. Pácata! Fé no Senhor Jesus e em todos os santos. Você sabe que adulteraram esse versículo. Tem Bíblias católicas que estão adulteradas. Tiraram o termo santos e colocaram irmãos no lugar. Irmãos. Colocaram irmãos. Colocaram outras traduções amigos. Tiraram o termo santos. Aqui é clara, a Bíblia é clara. Está do jeito do original. A fé em Jesus Cristo e a fé em todos os santos. Primeiro a fé em Jesus, que é o primeiro lugar. E depois nos santos. E para com todos os santos. E a Bíblia protestante, vou mostrar que está desse jeito. Essa Bíblia protestante, todas as outras Bíblias protestantes estão adulteradas, mas essa daqui não está. Olha só. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e em todos os santos. Do mesmo jeito. Aqui de verde, não sei se dá para pegar aqui de verde, ó. Tá aí de verde, ó. De verde. Tá? Do mesmo jeito da Bíblia Católica. Certo? Bíblia Protestante. Então, eu trouxe mostrando a resposta desse nosso irmão. Eu não tinha trazido só um vídeo mostrando ao pé da letra. Eu coloquei intercessão, coloquei, né, um monte de coisa misturada, mas esse vídeo talvez seja o primeiro no canal falando unicamente, exclusivamente da intercessão dos santos. Está provado aqui na Bíblia. Aí alguém poderia dizer, sim, tudo mais, tudo isso aí tá certo, perfeito. Mas onde é que alguém pede? Olha, existem muitos versículos que alguém pede a intercessão dos santos no céu, certo? Dos santos, pede dos anjos, há muitos. Mas veja o tamanho. Eu trouxe esses aqui, que é mais abrangente. E estão naqueles livros que vocês tiraram. O livro do Eclesiástico mostra claro, o livro do Eclesiástico, as pessoas pedindo intercessão dos santos. Vocês tiraram. O livro de Baruque também tem. No livro de Macabeus. Vocês tiraram. Em 1825 vocês tiraram o livro. Fizeram ali o próprio cano, castrando a Bíblia, tirando os 7 livros. Mas se você pegar a Bíblia de Lutero, ela tem os 7 livros, tá? As Bíblias mais antigas. Para trás, muito antes do ano 1825, você vai ver que as Bíblias protestantes estão com os 7 livros. Então, está aqui provado, matando a cobra, mostrando o pau, na própria Bíblia Sagrada. Então, se inscreva nesse canal, ajuda essa obra de evangelização, né?
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.